Fala galera, boa tarde. Hoje faremos nossa aula por aqui, pelo YouTube, tá? Deixa-me ver aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre motivação, né? O que leva as pessoas a se motivarem para a prática de uma atividade física ou esportiva, seja no ambiente escolar ou fora desse ambiente escolar, certo? Por exemplo, por que que um grupo de crianças pratica futebol ou qualquer outra modalidade esportiva uma vez na semana, enquanto outro grupo pratica 4, 5, 6 vezes na semana, né? Porque alguns atletas somente conseguem atingir níveis elevados de desempenho quando sabem que vão receber uma premiação em dinheiro ou uma premiação financeira ou de contrato superior, né? Por que que alguns atletas apresentam bons resultados apenas quando jogam a favor da torcida, com a torcida a seu favor, né? Quando jogam contra a torcida, os resultados não são tão satisfatórios, né? Todos esses as respostas para esses esses detalhes, essas situações, todas estão relacionadas com a motivação, tá? Que é um dos principais fatores que interferem no comportamento da pessoa e, sem dúvida, ela influencia com muita propriedade em todos os tipos de comportamento, né? A gente sabe que a motivação ela nos acompanha, né, ao longo da nossa vida. Tem dias que a gente acorda motivado, tem dias que a gente acorda desmotivado, mas ela vai estar sempre presente, seja de forma intrínseca ou de forma extrínseca, que nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O importante é nós entendermos que a motivação está relacionada com duas questões muito importantes: a direção e a intensidade dos esforços do ser humano, né? Por exemplo, a direção do esforço é aquela busca, a aproximação, a atração, aquela, aquela direcionalidade que você dá para os seus objetivos, né? Vai ser a direção que o nosso aluno, que o nosso atleta vai dar para chegar num objetivo maior, que é o objetivo que ele estabeleceu e cada um tem o seu, né? Quando a gente pensa em algo pessoal, a gente tem que sempre pensar qual a direção que eu estou dando para a minha formação acadêmica, por exemplo, né? E a intensidade está relacionada com a força, o quanto você realmente está fazendo o esforço para que essa situação ela seja concretizada, que você consiga atingir o objetivo. Então é muito importante saber dessas duas coisinhas, que a motivação está relacionada com direção e intensidade. Através disso que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos, né? Samulski, ele destaca que a motivação caracteriza como um processo ativo e intencional, né, e dirigido a uma meta, um objetivo, né? Ficou claro para nós no slide anterior que esse processo é direcionado a um objetivo, né? E esse processo depende de dois fatores importantes, que são os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né? Que são, o intrínseco está relacionado com fatores pessoais, né? E os extrínsecos está relacionado com fatores ambientais, né? E cada um deles vai determinar uma motivação, né? Ah, os fatores intrínsecos, eles estão relacionados com a força interior, né? Com os interesses individuais do ser humano, né? Tudo aquilo que nos motiva, nos faz levantar cedo todos os dias para ir fazer aquela atividade, seja ela na formação acadêmica, seja ela relacionada a uma atividade física, seja relacionada a uma atividade esportiva, né? Não importa o quanto de adversidade, de dificuldade que vai existir, esses fatores intrínsecos estão ligados aos nossos interesses individuais para atingir determinados objetivos. E é claro que aí isso tudo está relacionado com a motivação intrínseca, né?
que é aquilo, um indivíduo motivado intrinsecamente é aquele cujo envolvimento na atividade ocorre porque a tarefa em si é interessante e produz satisfação. Tenho certeza absoluta que cada um de vocês já tem até hoje atividades que vocês têm um maior prazer, a maior satisfação em realizá-las, né? Seja uma atividade esportiva, seja uma atividade física, seja atividade acadêmica, seja qualquer outra atividade que vocês desenvolvem, né? Quando há satisfação, quando produz um benefício, isso é motivado intrinsecamente, parte do interior de cada um de vocês, de forma voluntária, e sem a necessidade de recompensa imediata, depressão ou de alguma situação externa, tudo isso está relacionado com a motivação intrínseca. Por exemplo, no esporte, atletas intrinsecamente motivados, eles não se queixam sobre a quantidade de treino, a quantidade de jogos, a necessidade de estar aprimorando o seu desempenho, né? A gente vai perceber isso nas aulas de educação física também, né? Que vai ter muitos alunos que não vão reclamar se você vai oferecer futebol, se você vai oferecer voleibol, se você vai oferecer handball, atletismo ou qualquer uma modalidade esportiva dentro de uma aula de educação física. O aluno tá motivado a aprender um pouco mais sobre a sua consciência corporal, a sua coordenação motora, são todas as suas capacidades, né? E, por outro lado, a gente vai perceber que outros alunos se motivam de outra forma, né? Mas a motivação intrínseca vai acontecer nas nossas aulas de educação física e vocês vão perceber isso claramente nos seus alunos. Aqui, ó, na educação, alunos intrinsecamente motivados são aqueles que participam inteiramente das atividades propostas pelo professor. Independente da atividade que o professor realizar, o aluno estará motivado para desempenhar as atividades. Vocês já perceberam em estágios, né, em disciplinas anteriores, o quanto existem alunos que participam de todas, corrida, atividade esportiva, todas as atividades que vocês proporcionam, o nosso aluno ele vai estar à disposição e participando intensamente das suas atividades. Por outro lado, nós temos os fatores extrínsecos, né? Aqueles externos, fatores ambientais, né? Que o incentivo vem do ambiente externo, né? Notas, elogio, remuneração, prêmios, objetos, são todas aquelas situações em que os nossos alunos ou o nosso atleta, ele se motiva por questões externas, né? Não parte de dentro do nosso aluno aquela necessidade de atingir determinado objetivo, né? Aquele objetivo externo, aquela questão externa está muito mais relacionada com a motivação dele para atingir o objetivo de determinada prova. Obviamente aqui tem dois exemplos, que um é um troféu de um campeonato, não é tão rigoroso assim, né? Outro é um cheque, né? Mas é só para ilustrar que a remuneração, que um prêmio, o quanto algumas pessoas se motivam para isso, tá? E nessa motivação extrínseca, o que vocês precisam entender é que o sujeito ele é motivado extrinsecamente, né? Você vai perceber que não há nada ou muito pouco de motivação interna do nosso aluno e há muito mais sobre motivação externa, né? Premiações, notas, divulgação, prêmios em dinheiro ou em contrato, tudo questões externas, né? Vão acabar motivando muito mais o nosso aluno. Num contexto atual, talvez, a gente pode pensar sempre o quanto as pessoas praticam atividade física hoje, né? A motivação talvez ocorra intrinsecamente, com certeza, mas também existe muita motivação extrínseca, através de publicações em redes sociais, através dos likes e tudo mais. Isso não é uma questão negativa.
é uma questão positiva. Cada pessoa estabelece a sua motivação. E se isso está ajudando ela a praticar uma atividade física, isso é extremamente importante para ela, né? É claro que nós temos que saber dosar essas questões de motivação intrínseca e extrínseca. Na educação física escolar, por exemplo, alunos extrinsecamente motivados são aqueles que participam das atividades em razão de benefícios externos. Notas na participação, participação como ajudante, presença. Aqui eu trago uma foto da turma, né? Essa, obviamente, você sabe que é só para ilustrá-los e demonstrá-los aqui, mas são aqueles alunos que eles procuram sempre algo externo para se motivar para as aulas, né? E geralmente são notas, participação como ajudantes, tudo mais. Também não é que seja negativo, é positivo, tá? Nós temos aluno participando e sempre querendo participar. O problema é quando isso não ocorre, né? Vocês já perceberam nos seus estágios, já sabem que existem muitos alunos que gostam de participar como ajudantes nas aulas, né? Isso é saudável, não há problema nenhum. Agora, o problema é quando esse aluno não participa como ajudante, né? O comportamento dele nas aulas de educação física, como será? Então, muito cuidado com essas questões de motivação extrínseca nas aulas, nas suas aulas, professor. Ok? Saudade da professora Dani aqui. Cuidado, professor, com essas questões, tá? Porque essas recompensas externas, elas são percebidas como controladoras, né? Porque ela, como eu falei agora há pouco, o aluno acaba que ele vai participar das aulas somente quando ocorrer algum benefício, como ele auxiliando você nas suas aulas, né? Isso acaba, se nós levarmos isso adiante, isso acaba que o meu aluno pode perder totalmente a motivação intrínseca para uma aula de educação física, né? Vai chegar ao ponto que eu não vou deixar mais ele ser beneficiado, né? Participar como ajudante da atividade, e ele vai perdendo interesse nas minhas aulas, vai perdendo interesse até não possuir mais nenhum interesse e até mesmo abandonar a tua atividade, a tua aula de educação física, ok? Atenção, muita atenção para essa questão, né? Que são aqueles alunos amotivados, que a gente chama, né? Aqui vocês vão perceber um estado de ausência de intenção para agir. São alunos que desvalorizam a tarefa, não se sentem competentes para realizá-la, nem tão preocupados com o objetivo, se eles vão conseguir realizar o passe que você está propondo, se eles vão conseguir realizar a atividade que você está propondo. Por vezes vai aparentar um desleixo do nosso aluno, né? Mas na verdade é que o nosso aluno não possui nenhum tipo de motivação para esse caso, né? E aqui é importante a gente tentar compreender e tentar entender os interesses do meu aluno numa aula de educação física, né? O que mais pode chamar a atenção do meu aluno com um aluno nessa situação, tá? Muito cuidado com isso. Obviamente que a gente também não vai procurar fazer sempre a atividade que esse aluno tem mais interesse, né? A gente tem uma turma inteira para trabalhar, né? Então, muito cuidado com esses alunos, né? Que estão amotivados, né? Tentar entender e procurar auxiliá-lo a encontrar a motivação dentro da nossa aula de educação física, né? Aqui, esses alunos, quando a gente vai levar para um nível de treinamento, o aluno não possui condições, não apresenta características para continuar treinando ou competindo, né? E isso pode acontecer, sim, o abandono das atividades, né? Se ela for uma atividade de treinamento, se a gente for perceber isso, o nosso aluno pode realmente abandonar essa atividade. E na educação física da mesma forma, né? Quando a gente leva para a escola, se vocês perceberem isso, é muito provável que o meu aluno vai querer abandonar as atividades da educação física na escola em razão dessa motivação, né? Então, por isso que é importante vocês terem um bom jogo de cintura para tentar entender e compreender o que está acontecendo com esse meu aluno e tentar mesclar e estimular ele ao máximo nessas atividades.
Beleza? Próxima atividade, na próxima aula, nós faremos um teste de motivação, tá? É a aplicação do inventário de motivação à prática regular de atividade física. Vamos tentar, na prática, entender um questionário que a gente pode aplicar para os seus TCCs, para as suas iniciações científicas, como analisar a motivação de um determinado grupo, certo? Próxima aula, então, a gente se encontra novamente. Abraço a todos e até a próxima.